Olá patronos, é o Afonso outra vez para o 5º episódio desta série. Vamos a isto. Neste episódio vamos falar de gases e dispersões. No estado gasoso também existem forças intermoleculares, mas estas são tão pouco significativas que podemos admitir que os gases ocupam todo o espaço disponível. A lei de Avogadro diz que volumes iguais de gases diferentes, nas mesmas condições de pressão e temperatura, contêm o mesmo número de moléculas. Chamamos volume molar ou volume ocupado por uma mole de qualquer gás nas mesmas condições de pressão e temperatura. Podemos calcular o volume de n moles de qualquer gás com a fórmula V volume igual a n moles vezes Vm de volume molar, que tem o valor de 22,4 decímetros cúbicos por mole nas condições PTN, pressão e temperatura normais, ou seja, pressão igual a 10 elevado a 5 pascais, igual a 1 bar, e temperatura igual a 273,15 kelvins, que são 0 graus centígrados. Se estivermos a falar de gases, podemos calcular a massa volúmica dividindo a massa pelo volume, e também dividindo a massa pelo volume molar de que acabámos de falar. A atmosfera do planeta em que vivemos, neste caso a Terra, óbvio, a não ser que vivamos numa simulação que nos faz acreditar que estamos na Terra, mas afinal estamos num planeta, será que sim? Isso explicaria muita coisa. Bem, como eu estava a dizer, a atmosfera da Terra é composta por variados gases, e sim, os teus pelos estão incluídos, que envolvem a Terra, e divide-se em camadas. A grande maioria dos gases estão na camada mais próxima, troposfera. Entre esses gases estão os poluentes, que, como deves saber, têm um efeito negativo na qualidade dos seres vivos. Destes destacam-se o dióxido e óxido de carbono, óxidos de nitrogênio e óxidos de enxofre. Os compostos orgânicos voláteis, tais como hidrocarbonetos e CFCs, que são emitidos por tintas, vernizes, sistemas de ar-condicionado e desodorizantes, e finalmente a matéria particulada, como pesticidas e outros. A nossa atmosfera é um exemplo de dispersão, ou seja, é uma mistura de duas ou mais substâncias em que as partículas de uma fase, a fase dispersa, estão disseminadas noutra fase, a fase dispersante. As dispersões podem ser classificadas como soluções, coloides ou suspensões, dependendo da ordem de grandeza das partículas constituintes. Até 1 vezes 10 elevado a menos 9 metros são soluções. Entre 1 vezes 10 elevado a menos 9 e 1 vezes 10 elevado a menos 6 metros são coloides. E acima de coloides são suspensões. As soluções são sistemas homogéneos, ou seja, são constituídos por uma só fase. Já as suspensões são sistemas heterogéneos, uma vez que as partículas da fase dispersa conseguem distinguir-se facilmente, a olho nu. Temos várias maneiras de exprimir a composição quantitativa de uma solução, tais como concentração mássica, concentração, percentagem em massa, percentagem em volume, partes por milhão, fração molar. Uma solução pode ser mais concentrada se tiver menos solvente, mais diluída se tiver mais solvente. Concentrar uma solução é remover solvente, mantendo a quantidade de soluto, enquanto diluir uma solução é adicionar solvente, mantendo também a quantidade de soluto. Aqui é importante que conheças o fator de diluição, que é o número de vezes que a concentração da solução diluída é inferior à concentração da solução concentrada. Acabamos assim o episódio 5. Espero que tenhas gostado. Até já!